Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da primeira Câmara. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiro Ronaldo Chadid, conselheiro substituto Célio de Lima de Oliveira e o representante do Ministério Público de Contas, procurador de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão, a ata de número 11 da sessão ordinária da primeira Câmara, realizada no dia 16 de junho de 2015. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe de Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo diário oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, conselheiro Gerson Domingos, ilustre conselheiro relator Ronaldo Chadid e conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira. Nos processos a cargo do conselheiro Ronaldo Chadid, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Ronaldo Chadid, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhor conselheiro substituto, diretores e servidores deste tribunal. Inicialmente, senhor presidente, solicito retirada de pauta dos processos 19.573/2014, 4.264/2009 e 6.019/2008, todos para reexame. Deferido, ilustre conselheiro. Demais processos a cargo desta relatoria, 13.698/2014. Trata-se da prestação de contas do convênio 21.885/2013, firmado entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e o município de Dourados, visando a destinação de recursos financeiros no valor de R$ 82.500. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento da concessão, aplicação e prestação de contas como regulares, pelo atendimento das determinações legais apontadas no voto. Voto pela regularidade nos próximos 18 processos. 2.931/2012, referente à execução financeira do contrato 11/2012, celebrado entre o município de Bonito e a empresa Alto Posto Miriam e José Limitada, visando a aquisição de combustível no valor de R$ 761.800. Processo 10.659/2013, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 25/2013 e a formalização da ata de registro de preços número 9/2013, realizados pelo município de Guia Lopes da Laguna, com vistas à aquisição de tubos de concreto. Processo 16.373/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico número 42/2014, realizado pela empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, visando a aquisição de mobiliário. Processo 10.145/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 52/2014, a formalização e execução financeira da nota de empenho número 1120/2014, emitida pelo município de São Gabriel do Oeste, em favor da empresa Confiance Medical Produtos Médicos Limitada, com vistas à aquisição de aparelhos médicos, no valor de R$ 70.000. Processo 104.826/2011, referente à execução financeira do contrato número 120/2011,
celebrado entre o município de Bela Vista e a empresa Centro-Sul Produtos Hospitalares Limitada, visando a aquisição de material hospitalar no valor de R$ 116.553,30. Processo 12.564/2013, referente à adesão à ata de registro de preço número 69/2012, a formalização e execução financeira do contrato 28/2013, celebrado entre o município de Corumbá e a empresa de pequeno porte Vida Importação, Comércio e Representações Limitada, visando a aquisição de material hospitalar no valor de R$ 115.080. Processo 2.325/2011, referente à formalização do primeiro termo aditivo e execução financeira do contrato número 12/2011, celebrado entre o município de Ponta Porã e a microempresa Alto Posto Marambaia Limitada, com vistas à aquisição de óleo lubrificantes no valor de R$ 335.540. Processo 2626/2011, referente à formalização do primeiro ao quinto termos aditivos e execução financeira do contrato 716/2011, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação e a empresa CQP Comércio Limitada, para execução de serviços de transporte escolar no valor de R$ 784.116,30. Processo 3.390/2015, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico número 27/2014 e a formalização do contrato número 43/2014, celebrado entre a Secretaria de Estado de Fazenda e a empresa Itel Informática Limitada, com vistas à contratação de serviços diversos na área de informática, no valor de R$ 7.399.200. Processo 15.521/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 9/2014 e a formalização do contrato 47/2014, celebrado entre o município de Corguinho e a microempresa Railda Gomes de Lima, visando a locação de um caminhão basculante com motorista no valor de R$ 84.000. Processo 15.751/2014, referente à formalização e execução financeira das notas de empenho número 1856 e número 1857, ambas de 2014, emitidas pelo município de São Gabriel do Oeste, em favor da empresa SAF Suporte à Vida e Comércio Internacional Limitada, com vistas à aquisição de aparelhos médicos, no valor de R$ 72.580. Processo 4.896/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico número 9/2013, a formalização e execução financeira do contrato número 2/2014, celebrado entre a Secretaria de Estado de Fazenda e a empresa Tomás, Greg e Sons, Gráfica e Serviços, Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos Limitada, com vistas à aquisição de impressões gráficas de nota fiscal do produtor, no valor de R$ 158.000. Processo 6.579/2008, referente à formalização do quarto termo aditivo e execução financeira do contrato 341/2008, celebrado entre o município de Campo Grande e a empresa Unisis Brasil Limitada, com vistas à aquisição de equipamentos e prestação de serviços técnicos de informática no valor de R$ 1.560.584. Processo 7.220/2013, referente à formalização e execução financeira do contrato 51/2013, celebrado entre o município de Bodoquena e a microempresa Jair Cândido de Souza, com vistas à prestação de serviços de transporte escolar no valor de R$ 210.668. Processo 9.735/2013, referente à execução financeira do contrato número 60/2013, celebrado entre o município de Aquidauana e a empresa Jano Luiz Camargo Lemos e Companhia Limitada, com vistas à aquisição de gêneros alimentícios
no valor de R$ 77.942. Processo 681/2011, referente à execução financeira do contrato de adesão número 11 ao contrato corporativo número 2/2007, celebrado entre a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul e a empresa SH Informática Limitada, com vistas à operacionalização do sistema informatizado no valor de R$ 228 mil. Processo 95.123/2011, referente à execução financeira do contrato número 182/2011, celebrado entre o município de Ponta Porã e a microempresa Pedreira Amambai Limitada, com vistas à aquisição de pedriscos, pó de pedra e areia para atendimento do setor de obras, no valor de R$ 360 mil. Processo 5.629/2010, referente à execução financeira do contrato de obra número 125/2010, celebrado entre a AGESUL e a empresa Roncone Limitada, para a restauração asfáltica de vias urbanas do município de Nova Alvorada do Sul. Neste processo, solicito à Secretaria das Seções a retificação do voto, para que na parte dispositiva, onde consta município de Nova Alvorada do Sul, passe a constar Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos. Voto pela regularidade, com ressalva pela remessa intempestiva dos documentos nos próximos 7 processos, em atenção ao artigo 170, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A, do Regimento Interno e do provimento número 2/2014, da Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, aplico multa aos respectivos responsáveis. Processos 19.689 e 19.690/2014, referentes, respectivamente, à formalização e execução financeira das notas de empenho número 3.085 e 2041/2013, emitidas pela Fundação Serviço de Saúde de Mato Grosso do Sul, em favor da empresa Hospifar Indústria e Comércio Produtos Hospitalares Limitada. Multa ao ordenador de despesas à época, senhor Rodrigo de Paula Aquino, em valor correspondente a 30 alfermes em cada um dos 2 processos. Processo 19.944/2014, referente à formalização e execução financeira da nota de empenho número 1912/2013, emitida pela Fundação Serviço de Saúde de Mato Grosso do Sul, em favor da empresa Biotêxtil Indústria e Comércio Limitada. Multa ao ordenador de despesa à época, senhor Rodrigo de Paula Aquino, em valor correspondente a 30 alfermes. Processo 14.792/2013, referente à formalização, o primeiro termo aditivo ao contrato número 51/2013, celebrado entre o município de Dois Irmãos de Buriti e a empresa Mega Comércio Produtos Hospitalares Limitada, visando a aquisição de medicamentos. Multa ao ordenador de despesas, senhor Vladimir de Souza Volk, em valor correspondente a 30 alfermes. Processo 10.601/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 32/2014 e a formalização do contrato 57/2014, celebrado entre o município de Rochedo e a empresa Mercodiesel Comércio e Peças Automotivas e Serviços, visando a aquisição de peças para atender a frota de veículos oficiais. Multa ao ordenador de despesas, senhor João Cordeiro, em valor correspondente a 10 alfermes. Processo 11.377/2013, referente à formalização do primeiro e segundo termos aditivos e a execução financeira do contrato 79/2013, celebrado entre o município de Aquidauana e a microempresa Carlos Antônio Vaz, visando a aquisição de gêneros alimentícios no valor de R$ 133.920. Multa ao ordenador de despesas, senhor José Henrique Trindade, em valor correspondente a 30 alfermes. Processo 17.775/2014, referente ao procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 24/2014, deflagrado pelo município de Alcinópolis, para aquisição de gêneros alimentícios. Multa ao ordenador de despesas, senhor Ildomar Carneiro Fernandes, em valor correspondente a 30 alfermes. Nesta oportunidade, solicito à Secretaria das Seções a retificação do voto,
para que no item 2 da parte dispositiva, onde consta Márcio Faustino Queiroz, portador do CPF número 655-297-187-87, passe a constar Ildomar Carneiro Fernandes, portador do CPF 049-826-901-27. E, por fim, quanto ao processo 13.044/2010, referente à execução financeira do contrato de obra número 343/2010, celebrado entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e a empresa Delta Desenvolvimento de Engenharia Limitada, voto pelo arquivamento dos autos em decorrência de rescisão amigável do contrato, sem que houvesse sido iniciada a execução financeira, restando clara a perda de seu objeto no transcorrer da tramitação processual, nos termos do artigo 173, caput, inciso 5, a linha B do regimento interno desta Corte de Contas. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento dos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados nos termos regimentais. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Como vota o conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira? Com o relator. Da mesma forma, também voto com o relator. Aprovados o expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo diário oficial eletrônico no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro substituto Célio de Lima de Oliveira, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhor conselheiro Ronaldo Chadid, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores diretores e demais servidores desta casa. Nos feitos sobre a minha relatoria, acolhi a exposição do corpo técnico e, com exceção dos 6 primeiros processos em que o parecer ministerial foi acatado em parte, acompanhei na íntegra o entendimento do Ministério Público de Contas e, com base nas normas legais adotadas nos votos, decidi as matérias com as seguintes soluções. Iniciando pelo processo número 4.347/2009, contrato 94/2009, celebrado entre o município de Amambaí e a empresa JPR Ativos Assessoria e Consultoria Tributária Limitada, titular de Seu Luiz Lanzarini. Declarar regulares os procedimentos de formalização dos 1º ao 8º termos aditivos ao contrato número 94/2009 e de execução financeira da contratação. Aplicar multa ao senhor Sérgio de Eusébio Barbosa, prefeito municipal, nos valores equivalentes a 28 UFERMs, pela remessa intempestiva ao tribunal de cópia do 3º termo aditivo e de 4 UFERMs, pela remessa intempestiva ao tribunal de cópia do 5º termo aditivo ao referido contrato. Processo 5.055/2010. Contrato 59/2010, celebrado entre o município de Aquidauana e a empresa Hélio Fernandes Ferreira Gomes, M.E., titular Fauzi Muhammad Abdul Hamid Suleiman. Declarar irregular o procedimento de formalização do contrato e do seu termo aditivo número 1/2010, pelas ausências das cópias de publicação do extrato contratual na imprensa oficial e da justificativa para a celebração do termo aditivo. Declarar regular o procedimento de execução financeira da contratação. Processo 71.818, volto com... Ainda em relação ao processo 5.055/2010, aplicar multa ao titular acima nominado, equivalente ao valor de 50 UFERMs pelas irregularidades descritas. Processo 71.818/2011, referente ao contrato número 26/2011, celebrado entre o município de Miranda e a empresa Fácil Tem de Tudo Limitada, titular Néder Afonso da Costa Vedovato. Declarar irregular o procedimento de execução financeira do contrato pela desarmonia entre os documentos financeiros probantes apresentados.
Aplicar multas ao titular acima nominado nos seguintes valores: 80 UFERMs pela irregularidade do procedimento de execução financeira, 50 UFERMs pelo desatendimento ao objeto de intimação. Aplicar multa à senhora Marlene de Matos Bossai, no valor equivalente a 50 UFERMs pelo desatendimento ao objeto da intimação. Processo 3.222/2013, contrato número 81/2011, celebrado entre o município de Corumbá e a empresa Atacado Fernandes de Gêneros Alimentícios, importadora e exportadora limitada. Titular: Ruiter Cunha de Oliveira. Declarar regulares com ressalvas os procedimentos de formalização e de execução financeira do contrato, com recomendação ao gestor municipal que dedique maior rigor à publicação dos atos administrativos. Aplicar multa ao titular acima nominado no valor equivalente a 30 UFERMs pela remessa intempestiva ao tribunal de cópia do referido contrato. Processo 7.343/2013. Contrato número 11/2013, celebrado entre o município de Itaquiraí e a empresa Viação Itaquiraiense Limitada, ME. Titular: Ricardo Fávaro Neto. Declarar regulares com ressalva os procedimentos de dispensa de licitação, de formalização e de execução financeira do contrato, com recomendação ao gestor municipal que dedique maior rigor à publicação dos atos administrativos. Aplicar multas ao titular acima nominado nos valores equivalentes a 7 UFERMs pela remessa intempestiva ao tribunal de cópia do contrato e de 30 UFERMs pela remessa intempestiva ao tribunal de cópia do termo de rescisão contratual. Processo 119.316/2012, referente à nota de empenho de despesa número 924/2012, emitida pela Administração Municipal de Nova Andradina em favor da empresa comercial Posto 1, titular José Gilberto Garcia. Declarar regulares com ressalva os procedimentos de formalização e de execução financeira da nota de empenho de despesa, com recomendação ao gestor municipal que dedique maior rigor à publicação dos atos administrativos. Processo 119.318/2012, nota de empenho de despesa número 1541/2012, emitida pela Administração Municipal de Nova Andradina em favor da empresa comercial Posto 1, titular José Gilberto Garcia. Declarar regulares com ressalva os procedimentos de formalização e de execução financeira da nota de empenho de despesa, com recomendação ao gestor municipal que atente ao fato da necessidade do envio de documentos legíveis ao tribunal. Processo 10.908/2010, contrato 178/2010, celebrado entre o município de Aquidauana e a empresa Suzine e De Paula, Serviço de Advocacia, Sociedade. Titular: Fauzi Muhammad Abdul Hamid Suleiman. Declarar regular o procedimento de execução financeira do contrato. Aplicar multa ao titular acima nominado equivalente ao valor de 50 UFERMs pelo desatendimento ao objeto da intimação. Processo 7.835/2010, contrato número 138/2010, celebrado entre o município de Aquidauana e a empresa AEG, Assessoramento e Consultoria Empresarial Limitada, titular Fauzi Muhammad Abdul Hamid Suleiman. Declarar regular com ressalva o procedimento de formalização dos termos aditivos número 1/2011, 2/2012, 3/2012 e 4/2013, ao referido contrato, com recomendação ao gestor municipal que dedique maior rigor à publicação dos atos administrativos. Aplicar multas ao titular acima nominado nos valores equivalentes a 30 UFERMs pela remessa intempestiva ao tribunal de cópia do termo aditivo número 2/2012 e 30 UFERMs pela remessa intempestiva ao tribunal de cópia do termo aditivo número 3/2012. Depois de julgada a matéria deste processo, os autos devem ser encaminhados à primeira Inspetoria de Controle Externo para acompanhamento da execução financeira da contratação. E, por último, o processo número 6.688/2009, contrato de obra número 320/2009, celebrado entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul
e a empresa CGR Engenharia Limitada, titular Edson Giroto. Declarar regular os procedimentos de formalização dos primeiros aos 4 termos aditivos ao contrato de obra e execução financeira da contratação. Em todos os processos com aplicação de multa, concedo o prazo de 60 dias contados da publicação do acordo no Diário Oficial do TCMS, consoante o disposto na Lei Complementar número 160/2012, observadas ainda as disposições do regimento interno deste tribunal. Em todos os processos relatados, pela comunicação do resultado, nos termos da Lei Complementar 160/2012, do regimento interno. São meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Como vota o conselheiro Ronaldo Chadid? Com o relator. Também da mesma forma, a presidência vota com o relator. Aprovado o expediente. Os processos sobre a relatoria desse conselheiro, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público, nos processos sobre a minha relatoria, acolhi as posições dos corpos técnicos da Terceira Inspetoria, da Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente, bem como as opiniões dos procuradores de contas e, com base nas normas legais adotadas e nas convicções externadas nos votos, proponho, acolhendo a Câmara, que as matérias sejam decididas com as seguintes soluções. A começar pelo processo de número 6012/2009, contrato de número 147/2009, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Mundo Novo e a microempresa comercial URN Limitada, titular Antônio Cavalcante, declarar regular as fases de formalização do primeiro e segundo termo aditivo e regular a etapa de execução financeira do contrato, glosar despesas não comprovadas no montante de R$ 21.500, responsabilizando o titular acima nominado, aplicar-lhe multa no valor equivalente a 100 UFERMs. No processo de número 15.064/2013, inspeção ordinária de número 16/2013, realizado na Câmara Municipal de Jaraguari, no período examinado janeiro a dezembro de 2012, titular Edivaldo Jerônimo Soares da Silva, aplicar multa de 50 UFERMs ao titular acima nominado em virtude das falhas detectadas nos autos descritos pelo relatório de inspeção e recomendar ao atual presidente do Poder Legislativo do município, vereador Valfrido Nascimento da Costa, que acione as medidas especificadas no voto. Nos próximos 4 processos, os quais foram examinadas as fases de formalização de termos aditivos e as etapas de execuções financeiras das respectivas despesas. No processo de número 147/2008, contrato de número 20/2007, celebrado entre a Secretaria de Trabalho e Assistência Social de Mato Grosso do Sul e o Banco do Brasil, titular Tânia Mara Garibe, do processo 2150/2011, contrato de número 32/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sidrolândia e a microempresa Adilson de Souza Osiro, titular da Autofiusa, do processo número 1280/2011, do contrato número 20/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Dourados, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e a Empresa de Pequeno Porte, MN Transporte Limitado, titular Tarran Salles Mustafa, e do processo número 4.478/2010, contrato de número 95/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sidrolândia e a Empresa Aérea Planejamento e Assessoria ESS, titular da Autofiusa, declarar regulares as etapas examinadas nos contratos acima identificados. No processo de número 13.014/2013, contrato de número 130/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste e a Empresa de Pequeno Porte Brum e Lunar de Serviços Limitada, titular Adão Úrio e Unírio Rolim, declarar regulares as fases de procedimento licitatório realizado na modalidade de pregão presencial, bem como as etapas de formalização do contrato dos primeiros e terceiro termo aditivo, seguindo a da remessa do processo à Terceira Inspetoria para acompanhar a fase de execução financeira de contratação após comunicado o resultado desse julgamento aos interessados. Do processo número 119.380/2012, nota de empenho número 772/2012, emitida pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande em favor da empresa comercial Leco Limitada, titular Volmar Vicente
Filipim, declarar irregular a fase de procedimento licitatório realizada na modalidade de carta convite, regular a etapa de formalização da nota de empenho, aplicar multa de 50 UFERMs ao ex-prefeito do município, senhor Nelson Trade Filho, responsável pela homologação do certame, e de 50 UFERMs ao titular acima nominado, seguido da remessa do processo à terceira inspetoria para acompanhar a etapa subsequente após comunicado o resultado do julgamento aos interessados. No processo de número 5.149/2007, não cumprimento da decisão, contrato de número 28/2004, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Bandeirante, senhor Carlos Antônio Lopes de Faria, titular responsável Obadias de Lana, Flávio Adriano Gomes, Rosa Miyazato Alves e Márcio Faustino de Queiroz. Faz o descumprimento dos comandos do item 3 da decisão simples de número 02/0176/2008, mesmo após regularmente notificados os responsáveis, aplicar multa de 150 UFERMs a cada um dos ex-prefeitos, senhores Obadias de Lana e Flávio Adriano Gomes, por não terem cumprido a determinação desse Tribunal de Contas, deixando de acionar a cobrança visando o ressarcimento do dano ao erário do município causado pela senhora Rosa Miyazato Alves. Determinar que a Secretaria-Geral deste Tribunal encaminhe a documentação necessária para que o atual prefeito de Bandeirantes, senhor Márcio Faustino de Queiroz, efetive de imediato o ajuizamento da ação de cobrança visando o ressarcimento ao erário do município de Bandeirantes no valor de R$ 3.000, devidamente atualizado, relativo às despesas glosadas por meio da decisão simples de número 02/0176/2008, sobre a responsabilidade da senhora Rosa Miyazato Alves, prefeita na época dos fatos. No processo número 67.331 do contrato número 160/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maracaju e a empresa ITEC Tecnologias de Informática de Cuxim, limitada, titular Celso de Luiz da Silva Vargas, declarar regular as fases de formalização do segundo e quarto termos aditivo, regular com ressalvas as etapas de formalização do primeiro e terceiro termos aditivo e regular a etapa de execução financeira de contrato, aplicar multa aos responsáveis dos seguintes valores: de 50 UFERMs, o senhor Celso Luiz da Silva Vargas, prefeito municipal de Maracaju à época, pela não remessa dos documentos a esta Corte de Contas relativa ao primeiro termo aditivo; de 30 UFERMs ao senhor Maurílio Ferreira Zambuja, prefeito municipal de Maracaju, pela remessa intempestiva de documentos ao Tribunal de Contas relativo aos terceiros termos aditivo e a este mesmo titular de mais 150 UFERMs por grave infração à norma legal, e recomendar ao senhor Maurílio Ferreira Zambuja, prefeito municipal de Maracaju, a que observe com maior rigor os prazos e as normas legais, evitando incidir nas mesmas falhas. Nos próximos dois processos de contrato, dos quais foram examinadas as respectivas etapas de execução financeira de despesa, do processo de número 35.326/2011, do contrato de número 40/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante e a microempresa Anísio Jesus Alves de Souza, titular Donato Lopes da Silva, do processo 909/2011, do contrato de número 001/CDM/2011, celebrado entre a Câmara Municipal de Dourados e o advogado Dr. Naldir de Brito Miranda, titular Dirceu Aparecido Long, declarar regular as fases examinadas dos contratos acima identificados. No processo de 95.000/2011, contrato de número 123/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maracaju e a empresa K5 Caminhões de Ônibus Limitada, titular Celso Luiz da Silva Vargas, declarar irregulares as etapas de execução financeira das despesas de contrato, aplicar multa de 50 UFERMs ao titular acima nominado em função das irregularidades detectadas na fase examinadas e de 50 UFERMs ao senhor Maurílio Ferreira Zambuja, em virtude do mesmo ter deixado de liquidar o saldo contratual deixado pela administração anterior. E, finalmente, recomendar ao atual ordenador de despesas, senhor Maurílio Ferreira Zambuja, a que evite a futura ocorrência de anomalias semelhantes nas contratações celebradas pelo órgão. No processo número 6.181/2009, do contrato derivado do contrato de adesão de número 2/2003, celebrado entre a Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul e a empresa Autopeças Roquete Limitada, titular Hélio de Lima,
declarar irregular a etapa de execução financeira da despesa do contrato e aplicar multa de 30 alfermes ao titular acima nominado em função da realização de despesas sem comprovação legal. E, finalmente, no processo número 3.808/2009, contrato de obra de número 83/2009, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Naviraí e a empresa Mineração Santa Maria, limitada, titular Zelmo de Brida, declarar irregular as fases do procedimento licitatório e da formalização do contrato, regular a etapa de execução financeira da despesa contratual e aplicar multa de 150 alfermes ao titular acima nominado em função da prática de infração à norma legal e à falta de atendimento de diligência do relator. São os meus votos. Em discussão, os relatórios e votos desse conselheiro relator. Em encerrar a discussão, passamos à votação da forma regimental. Como vota o conselheiro Ronaldo Chadid? Com o relator. Como vota o conselheiro substituto Célio de Lima? Com o relator. Aprovados ao expediente. Encerrada a pauta de julgamentos dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e representante do Ministério Público para breves comunicações. Essa presidência, em se tratando da última sessão da Câmara, desse semestre, vai relatar o desempenho da Câmara desse primeiro semestre. No total de sessões da primeira Câmara, da data do dia 10/3/2015 a 23/6/2015, foram realizadas 12 sessões ordinárias, num total de processos julgados de 739 processos, com média de processos julgados de 246,33. Total de processos julgados por conselheiro. Conselheiro Ronaldo Chadid, 529 processos julgados. Conselheiro Gerson Domingos, 151 processos julgados. Conselheiro substituto Célio de Lima de Oliveira, 29 processos julgados. E conselheiro substituto Leandro Lobo, 30 processos julgados. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais vendo a tratar, essa presença vai encerrar a sessão ordinária da primeira Câmara, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente sessão.